Desde o início dos tempos que temos esta necessidade de tirar uma ideia da nossa cabeça e torná-la real. Mas como é que se faz isso? Como é que se transforma um conceito, por vezes super complexo, em algo físico sem erros? A resposta está numa linguagem que vemos todos os dias, mas que poucos realmente percebem. Uma linguagem que, literalmente, construiu um mundo à nossa volta. Olhem bem para estas duas imagens. De um lado, temos arte pura, uma pintura que mexe connosco, que nos faz sentir coisas. Do outro, um plano técnico, um projeto. Frio, exato, cheio de informação, medidas, materiais, estrutura. Ambos são desenhos, certo? Ambos comunicam uma ideia. E, no entanto, só um deles serve para construir uma casa. A grande questão é esta: porquê? O que é que torna um simples desenho numa ferramenta de construção tão poderosa e precisa? Bem, a resposta está toda na intenção, no propósito por trás de cada linha. De um lado temos a arte e a emoção, do outro a necessidade de informação clara e exata. Pensem nisto. Um desenho artístico quer comunicar ideias, sentimentos. A interpretação é completamente subjetiva, aberta à imaginação de cada um. Já o desenho técnico, bom, aí a história é outra. O objetivo é representar objetos tal como eles são. A interpretação não pode ter duas leituras. Tem de ser rigorosa, inequívoca. Não interessa o que o desenhador sentiu. O que interessa é dominar a linguagem do próprio desenho. E para percebermos de onde veio esta linguagem tão especial, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Uma viagem até antes de existirem palavras escritas. É verdade, muito antes de inventarmos o alfabeto, já nós pintávamos as nossas ideias, as nossas histórias, nas paredes das grutas. O desenho é, na verdade, a forma mais antiga de registro do pensamento humano, uma linguagem universal que nasceu connosco. O primeiro grande passo para organizar isto, para criar um sistema, veio de civilizações como a do Antigo Egito. Os hieróglifos eram isso mesmo, símbolos, desenhos, em que cada imagem representava diretamente uma ideia. E vemos um caminho muito parecido na escrita chinesa, que também evoluiu a partir de ideogramas, de imagens. Um sistema incrivelmente rico em que cada símbolo conta uma história visual. Claro que com o tempo surgiram os alfabetos, um sistema muito mais abstrato, mais prático, se quisermos. Os símbolos passaram a representar sons, não objetos. Foi uma autêntica revolução para a escrita, sem dúvida, mas perdemos aquela capacidade de representar um objeto complexo com uma única imagem. O que nos traz de volta àquela frase intemporal de Confúcio. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isto nunca foi tão verdade como na engenharia e no design, onde explicar uma peça ou um mecanismo com palavras seria quase impossível. Agora, vamos dar um salto gigante na história até ao momento de viragem, o Renascimento. Foi aqui que a arte e a ciência deram as mãos e o desenho foi levado a um nível de precisão nunca antes visto. E se há figura que encarna este espírito, é Leonardo da Vinci. Como ele próprio dizia, quando me faltam as palavras, eu desenho. Ele percebeu o poder disto melhor que ninguém. É só olhar para os cadernos dele, é absolutamente incrível. Ele usava o desenho como uma ferramenta de investigação científica. Desenhava a anatomia do corpo humano com um detalhe impressionante e, ao mesmo tempo, criava esquemas para máquinas voadoras complexíssimas. Todo o trabalho de Da Vinci era guiado por uma nova obsessão. O rigor, o detalhe, a proporcionalidade. Ele estava a criar as fundações do desenho técnico moderno. Só que havia um problema. O método dele ainda era muito pessoal, era um método dele. Faltava um sistema universal, uma gramática que todos pudessem aprender e usar. E é aqui que a nossa história atinge o clímax, a busca por essa linguagem universal, a solução definitiva para o problema da ambiguidade no desenho. O herói desta parte da história é este senhor, Gaspard Monge, um engenheiro militar francês que, no século XVIII, conseguiu finalmente decifrar este código. O problema que Monge tinha pela frente era gigantesco. Como é que se consegue representar um objeto de 3 dimensões numa simples folha de papel, de forma a que não haja rigorosamente nenhuma dúvida sobre a sua forma e tamanho? Todos os métodos até então falhavam, eram confusos. A solução do Monge foi de uma simplicidade genial. Primeiro passo, projetar as vistas do objeto em 2 planos que estão perpendiculares um ao outro. É como se estivéssemos a apontar uma luz de frente para o objeto e a ver a sua sombra na parede de trás, e depois a apontar outra luz de cima e a ver a sombra no chão. E agora, o toque de mestre. O segundo passo, ele imaginou que se podia abrir estes 2 planos, como se estivéssemos a abrir uma caixa. E ao fazer isto, o que é que temos? Temos o único desenho, plano, em 2D,
com as diferentes vistas do objeto perfeitamente alinhadas. Zero ambiguidades. Problema resolvido. A este método incrível ele chamou geometria descritiva, um sistema, finalmente, um método que permitia representar qualquer objeto 3D em 2D. E com isto, tinha nascido a linguagem universal do desenho técnico. E o que é que isto significou para o mundo? Bem, o impacto foi colossal. Basicamente, Monge deu-nos o projeto, a planta, para o mundo moderno. De repente, engenheiros na França, arquitetos na Inglaterra, designers na Alemanha, todos podiam comunicar ideias complexas com uma clareza total. A Revolução Industrial, com as suas máquinas incríveis, só foi possível por causa disto. E desde então, dos arranha-céus que tocam as nuvens às naves que vão ao espaço, tudo, mas mesmo tudo o que é complexo, começa com estes princípios. Esta linguagem está por todo o lado, mesmo que não demos por ela. Está no telemóvel que temos no bolso, no carro que conduzimos, na cadeira onde nos sentamos. É, no fundo, um manual de instruções invisível de toda a nossa civilização. E por isso, a reflexão final é esta. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, quanto vale um projeto técnico preciso e sem ambiguidades? Talvez vala uma ponte, um motor, uma cidade inteira ou, quem sabe, o mundo moderno tal como o conhecemos.